Frota no lugar de Benedita da Silva. Deputados, deputadas, presidente, senhoras e senhores, nos últimos dias eu tenho assistido aqui, em todo o Brasil, a tentativa covarde, suja, de colocarem nas nossas costas as mazelas e a lama que esse povo do PT, do PSOL, viveram. Sobem aqui todos os dias para nos atacarem e vem uma senhora aqui desqualificada, descompensada, nas palavras, nas atitudes, sem compromisso com a verdade, falando pelos cotovelos, como se ela fosse a pessoa mais ilibada, a pessoa mais pura desse país, a começar pelo seu partido, que não é um partido chamado PT, afogado em corrupção, processos, maracutaias, desvios de verba. Inclusive o chefe está preso. O PT criou por anos uma máquina de corrupção nesse país. E agora que a mamadeira secou, a mamadeira da corrupção, comandados por uma senhora, eles cospem aqui em alguns deputados. Peço que, só mais um minutinho, presidente. Obrigado. Eles cospem aqui em alguns deputados e também no povo brasileiro. Trabalham incansavelmente como ratos de esgoto. E essa funcionária do PT assume o papel de supertralha, mas não consegue, ao menos, enxergar como tem sido ridículo, deprimente, subir aqui e fazer esses ataques covardes. Para tudo ela tem uma ideia, para tudo ela tem uma solução. Chega, basta, vamos trabalhar em cima da verdade. Tá certo? Muito obrigado, presidente. Com a palavra agora o deputado Pompeu de Matos. Presidente, deputados, deputadas, gostaria de aproveitar aqui na casa que nós temos vários parlamentares aqui nesse momento do PT. Gostaria de dizer o orgulho que eu tenho de fazer parte do PSL, esse partido que veio para fazer história, parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro hoje pelo seu aniversário. E aí, eu quero relembrar, doutor Girão, alguns números que eu fiz questão de trazê-los aqui. O governo do PT, ele se resumiu em 4.880 dias de escândalos e corrupção, lavagem de dinheiro e desvios. Somam mais de 60 bilhões. De janeiro de 2003, quando começou o ciclo da ladruagem, comandado pelo julgado, condenado e preso Luiz Inácio Lula da Silva, até o afastamento de Dilma Rousseff, aquela espécie de boneco de posto, em 2016. A corrupção sempre esteve presente durante esses 13 anos. Foram muitos bilhões que o PT saqueou dos cofres públicos do nosso país. Está tudo aí comprovado na história do Brasil. Eles jamais poderão apagar isso. Logo no início, o dinheiro enviado ilegalmente para os paraísos fiscais. Depois, o escândalo do DENIT, 32 milhões. Aí veio o mensalão, a fraude das ONGs, os fundos daquelas pessoas desempregadas. Nem essas eles pouparam. Falam do governo Bolsonaro, mas quem tem Palocci, José Dirceu, Alfredo Nascimento, Pedro Novaes, Nelson Jobim, Wagner Rossi, no ministério, como Dilma teve, Vacari, deveriam se envergonhar de subir aqui para atacar o nosso partido, o nosso governo. Lula usou a corrupção para financiar ditaduras como de Cuba, da Venezuela. Como vocês não aguentam mais, vocês querem diluir os malfeitos dos sucessivos governos de vocês para colocar
a culpa em cima daqueles que não têm culpa pelo que foi feito com o nosso país. Vocês do PT criaram uma facção espalhada em todos os estados, um partido que faliu o Brasil, loteou os cargos, saqueou os cofres públicos, desestabilizou a nossa economia, loteou muitos cargos, nós sabemos disso. Hoje o partido é um cadáver difícil de ser carregado politicamente, e nós sabemos. E eu quero aproveitar aqui e perguntar aonde eles estavam com essa moral deles, que eles sobem aqui para falar como se fossem anjos, como se nada tivessem feito. Gostaria de saber quando desviaram 154 milhões de reais com cartão corporativo no governo Dilma, 65 milhões de reais repassados para a Uni, que até hoje não conseguiu prestar contas, 6 bilhões de reais em obras na República Dominicana, 1 bilhão de reais ano na ditadura cubana sobre o disfarce daqueles mais médicos, 2 bilhões de investimentos em uma fábrica de medicamentos na África. Podem perceber que até agora eu não falei nada do Brasil. 1 bilhão de prejuízo na fraude das refinarias. Vocês lembram disso? Claro que lembram. Todo o Brasil lembra. O próprio Lula confessou. Ele e o índio cocaleiro armaram. 1 bilhão para a ponte na Venezuela. 1 bilhão para a construção de uma linha térrea na Argentina. 1 bilhão para o metrô no Paraná. Sem contar 792 milhões de Pasadena. Aí teve mais 732 milhões do metrô de Caracas, 692 milhões para o porto de Mariel em Cuba, 400 milhões de auxílio de alimentos para Cuba. Eu quero saber aonde essas pessoas estavam. Muito obrigado, presidente, pelo tempo. Obrigado. Obrigado, deputado, pela liderança. Deputado Boca Aberta. Deferido. Com a palavra, o deputado delegado Pablo. Pablo? Ela voltou. Mas quer que eu já vá indo para aí? Pode ir. Senhores parlamentares, ocupo essa tribuna no dia de hoje para falar sobre a 16ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que traz para todos os brasileiros uma mistura de sensações. Não só para eles, mas para mim também. Tristeza de ver novamente um presidente da República preso, o ex-vice-presidente da então presidenta Dilma, seu Miguel Temer preso. Uma mistura de sensações, também de alegria, porque eu trago no peito o símbolo da Polícia Federal comigo, e é com muita felicidade que eu vejo mais uma vez a impunidade no Brasil ser combatida e os corruptos serem presos. Esse é o Brasil que eu quero, esse é o Brasil que todos nós queremos. E se depender de mim aqui nesse Congresso, essa realidade vai ser continuada, trabalhada e combatida aqui também. Para concluir, quero falar que hoje é dia 21 de março, dia de conscientização da síndrome de Down, uma data muito importante para ser trabalhada. Esse combate desse transtorno, que é uma realidade nos brasileiros e que merece todo o nosso carinho e toda a nossa atenção, porque a síndrome de Down é uma coisa que acomete muitas famílias no Brasil e muitas pessoas possuem esse transtorno, como eu disse, e merecem não só o tratamento devido e a atenção devida das autoridades, mas a nossa conscientização e o nosso feliz tratamento dessas pessoas que merecem sim ter a dignidade devida de todos os brasileiros. Muito obrigado, presidente. Peço para que o pronunciamento conste na voz do Brasil.